Bom, antes de começar o programa, professor, eu queria que você, antes de eu fazer a primeira pergunta, eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre algo sobre a maçonaria. Vamos começar pela maçonaria. Você tem um histórico aí que você pode dizer sobre a maçonaria para a gente começar a dar o andamento do programa? Muito bom, Tito, essa forma como você abordou o início do programa. Antes de mencionar esse breve histórico, e nós vamos mostrar inclusive um slide logo mais para você, eu queria fazer uma observação, Tito, para o nosso telespectador, ouvinte, internauta. Veja bem, querido amigo, algumas coisas precisam ficar bem claras. Primeiro, nós não estamos aqui para falar aquilo que você quer que nós falemos, mas nós vamos falar aquilo que você precisa ouvir. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não estamos aqui para agredir irmãos maçons. Se você acha que este programa é para agredir ou denegrir irmãos maçons, você vai perder o seu tempo, pode trocar de canal, porque nós não faremos isso. Isso mesmo. Terceiro ponto, não é? Nós estamos aqui para analisar alguns dos ensinos maçons à luz da palavra de Deus. Porque a nossa ênfase é sempre a Bíblia. E quarto ponto, fizemos pesquisas em obras maçônicas e por isso podemos dizer que citações que apresentaremos aqui são fontes primárias, não são invenções nossas. E o último ponto que eu queria destacar é o seguinte: nós vamos inclusive fornecer bibliografia primária para você que queira se aprofundar sobre o assunto. Não vamos abordar nem um terço do que esse assunto poderia ser abordado, mas cremos que abordaremos o essencial, o mais importante, para você tirar as suas próprias conclusões e decidir se é realmente possível harmonizar maçonaria com a Bíblia. Então, com esses pontos esclarecidos, vamos aí para a origem e breve histórico sobre a maçonaria, como você verá no primeiro slide a seguir, e que eu vou ler para você, tá bom? Então, primeiramente, tem uma citação que você vai poder acompanhar no slide agora conosco, do Dr. George Matter e também Larry Nichols, no Dicionário de Religiões, Crenças e Ocultismo, da editora Vida, publicado no ano 2007, páginas 269 e 270, o seguinte. Eles dizem assim: é difícil determinar o início da maçonaria, dado que há muitas versões para o seu surgimento. Aos que defendem que sua origem remonta aos dias de Salomão, o terceiro rei de Israel. Outros, porém, atribuem seu começo à Idade Média, com as confrarias de pedreiros, quando seria conhecida como maçonaria operativa. Há ainda os que argumentam que a maçonaria surgiu em 1717 na Inglaterra, sendo classificada como maçonaria especulativa ou filosófica, tendo sido fundada por 2 clérigos. Perceba, amigo, que realmente não há um consenso sobre a história da maçonaria. Então nós não poderíamos aqui ser dogmáticos, sendo que até mesmo em obras maçônicas que consultamos, não se percebe um consenso sobre a origem da maçonaria. Agora, um dado importante para você ter também é o apresentado nesse segundo slide por Kenio Ismail, que é um autor maçom de quem nós adquirimos uma obra chamada Desmistificando a Maçonaria, para você ter uma ideia que, além de a origem da maçonaria ser incerta, você percebe que há um grande número de maçons no Brasil. Então, nesse segundo slide, você vai perceber o seguinte, que no Brasil atualmente, há mais de 211 mil maçons, distribuídos em aproximadamente 6 mil lojas. Para se ter uma ideia da dimensão disso, a maçonaria brasileira é 2 vezes maior do que a soma de todo o restante da maçonaria latino-americana. Então nós tiramos essa fonte do site No Esquadro, do artigo Maçonaria Brasileira em Números, de Kenio Ismail, que é um autor maçom. Agora, então, professor, essas são algumas questões, Titos, para iniciarmos sobre a maçonaria antes das perguntas que você vai fazer para nós. Bom, então a questão é a seguinte, quando a gente fala de maçonaria, muitas vezes a gente imagina que existe uma filosofia por trás disso.
existe alguma forma de nós passarmos isso para o nosso telespectador? A pergunta seria assim, nós podemos ter um conhecimento sobre a filosofia que está por trás da maçonaria? Existe alguma forma de saber qual é a filosofia da maçonaria? Muito boa pergunta, Tito. Apesar de a maçonaria ser algo secreto e não sabermos todos os mistérios sobre a maçonaria, e mesmo não tendo uma interpretação homogênea, não é, para todos os símbolos maçons, é possível sim termos conhecimento da filosofia maçônica. Em que sentido? Primeiro, o pesquisador brasileiro tem dezenas de livros escritos por maçons e que esclarecem sobre a filosofia maçônica. Então, por exemplo, há uma editora que eu até listei aqui, que é a editora Pensamento, certo? Essa editora, a editora Pensamento, ela tem dezenas de livros em que ela detalha os graus da ordem maçônica. Né? Há também autores brasileiros reconhecidos como Jorge Odum, Nicola Aslan, que é um maçom de 33º grau, Joaquim Gervásio de Figueiredo, 33º grau, Manuel Gomes, também 33º grau, Rizardo da Camino, 33º grau, e Zilmar de Paula Barros. Então, há muitas fontes sobre a maçonaria. Mas eu queria deixar um aviso para o nosso telespectador e ouvinte. Cuidado com os chamados teóricos da conspiração, que ficam criando lendas e mitos sobre os irmãos maçons. Os teóricos da conspiração costumam dizer que os maçons querem dominar o mundo, querem dizer também que os maçons adoram pessoalmente ao diabo. Isso é mentira, tá? O maçom crê em Deus, ele adora o que ele chama de o grande arquiteto do universo, ou seja, Gadu, Deus. Veremos que existem outros nomes na maçonaria. Então, por que eu estou dizendo isso? Que ao você perceber que existem essas fontes para você pesquisar sobre o assunto, não vá naquelas fontes de teóricos da conspiração, de gente sensacionalista que não sabe o que está dizendo. Então se baseie em fontes primárias para você não ter problema. Então, respondendo à primeira pergunta, Tito, realmente é possível ter conhecimento sim da filosofia maçônica pela quantidade de autores que temos e por uma editora, como a editora Pensamento, publicar vários materiais sobre o assunto. Você vê como as coisas são sensacionalistas. Por exemplo, já temos interações no Facebook aqui, dizendo assim, ó, eu sabia que ele ia chamar os maçons de irmãos. E por que não chamar de irmãos? Tá vendo, professor? Então existe um misticismo que são pessoas excluídas. Esse é um problema. Tito, foi bom você lançar isso no ar pelo seguinte, veja bem, querido telespectador, por mais que não sejamos irmãos na fé, nós somos criados pelo mesmo Deus. Então nós chamamos os maçons de irmãos, chamamos os espíritas de irmãos, chamamos pessoas de qualquer denominação de irmãos por causa da filiação, da criação em Deus. Isso. Agora, se você quer excluir um maçom da sua irmandade, mesmo você não crendo nas mesmas coisas que ele, ou um espírito e tudo mais, nós respeitamos a sua decisão. Agora, esse programa não partilha do seu pensamento. Aqui nós não consideramos ninguém melhor do que ninguém. Todos somos pecadores, desesperadamente necessitados da graça de Cristo, e nós vamos apontar sim os erros maçons em relação à Bíblia. Agora, desmerecer nossos irmãos maçons, jamais, porque buscamos a Deus da mesma forma que eles.